Olá, futuros suboficiais cansados dessa marinha do Brasil. Bom, o vídeo passado deu ruim aí, né? A qualidade não ficou muito boa, mas deu pra entender. Eu não vou substituir porque a Sapucaí é grande e o tempo urge. O que acontece? A gente está a 7 dias para a sua prova. Temos 3 vídeos mais as revisões. Não dá para ter esse luxo de regravar um vídeo que, embora não esteja lá com a mesma qualidade dos outros, mas está inteligível, né? Dá para entender, dá para acompanhar. A imagem só ficou um pouco menor. Então, quem sabe para as próximas turmas aí, esse vídeo pode ser substituído, mas nessa agora o tempo não nos permite esse luxo, né? Estou correndo quanto tempo aqui para concluir a promessa aí de todos os vídeos e aulas e tentar ainda fazer algumas revisões aí com correções de exercício. Então, aí na tela você pode observar que a gente tem a playlist, né, do Casenso, mas no assunto Direito Administrativo Disciplinar Militar. Vocês podem ver aqui no canto direito, a gente tem parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6. E esse vídeo que vocês estão assistindo agora é o vídeo de número 7. O que nos interessa aqui? Por que a entrada está diferente? Porque a partir do vídeo de número 7, a gente passa a tratar com conflitos armados internacional, CAI. Veja bem, a gente não está mais dentro do direito internacional conflitos armados, ou melhor, a gente ainda está dentro do direito internacional dos conflitos armados, só que a gente está falando especificamente desse conflito armado. Por enquanto a gente estava falando de direito dos presos, dos náufragos, os estabelecimentos de socorro, estabelecimentos de apoio, convenções. Agora não, agora a gente vai falar especificamente do conflito armado. Lembrando que nesse contexto está na página 400. E olha que beleza, 429 a gente termina o nosso conteúdo. Ou seja, falta um pouco menos de 30 páginas para finalizar essa questão. E eu já posso adiantar a vocês que sim, vai dar tempo, tá? Vai dar tempo fazer essa revisão antes da sua prova. Provavelmente no final de semana, concito aos senhores a dispensar aí o boizão, a boizona, porque vocês vão precisar aí fazer um acompanhamento dos vídeos e também de correções de exercícios, porque a partir do dia 18, todos vocês serão suboficiais casensados. Aí eu vou entrar no vídeo, não vou falar mais futuros suboficiais casensados, eu vou falar suboficiais casensados da Marinha do Brasil. Então, vamos lá, sentar prego naquilo que realmente interessa. Bom, página de número 400. Direito Internacional dos Conflitos Armados. Ah, Mega, mas essa altura do campeonato ainda não tem essa apostila. Cara, então volta lá nos primeiros vídeos de direito, que tá essa apostila, o índice está lá também, e também alguns links para você assistir sobre o trabalho de pré-projeto, né? O trabalho de conclusão do curso aí. Então vamos lá. Como sempre, todo início eu falo a mesma coisa sobre essa questão aqui. Então, objetivos de aprendizagem. Neste vídeo a gente vai descrever o que é um conflito armado internacional. Vamos citar as naturezas do conflito, citar os sujeitos ativos e passivos de um conflito, explicar a aplicação em razão do tempo, em razão do lugar e descrever o estado do neutro. Introdução na íntegra. Antes de definir ambas as situações, algumas palavras devem ser ditas sobre a noção de conflito armado, que tem substituído, desde 1949, a noção tradicional de guerra. Lembrando que em 1949, apenas 4 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, então o contexto era um contexto muito latente aí dos conflitos internacionais, tá? Então, diversas ações em sentido global
foram empreendidas aí justamente por estar bem próximo do término, do passado término da Segunda Grande Guerra Mundial. Então vamos lá. Ele explicita ainda que é o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, raramente estados declaram guerra de maneira formal, haja vista as consequências jurídicas do ato. Dessa forma, o termo conflito armado ganhou ênfase. A substituição da palavra guerra pela expressão mais genérica conflito armado foi intencional. Podem ser levantadas inúmeras questões sobre a definição legal de guerra. Um Estado poderia simular que, ao cometer um ato hostil contra outro Estado, não está realizando uma guerra, mas sim agindo em legítima defesa. A expressão conflito armado faz com que esse argumento seja menos fácil de ser defendido. Qualquer diferença que surja entre dois estados e que leve à intervenção das forças armadas é um conflito armado, mesmo que uma das partes negue a existência do estado de guerra. Então, uma definição aqui de conflito armado é qualquer diferença que surja entre dois estados e que leve à intervenção de forças armadas. Isso é um conflito armado. Conflito armado internacional, CAI. O DICA, que é o Direito Internacional dos Conflitos Armados, relacionado a conflitos armados internacionais, é aplicável em todos os casos de guerra declarada ou outro conflito armado qualquer que venha a surgir entre duas ou mais das altas partes contratantes das Convenções de Genebra, mesmo que o estado de guerra não seja reconhecido por uma delas, na forma do contido no artigo 2º, comum às 4 Convenções de Genebra. O mesmo conjunto de dispositivos legais também se aplica a todos os casos de ocupação parcial ou total do território de uma alta parte contratante, mesmo que a ocupação não tenha encontrado resistência armada. De acordo com a doutrina tradicional, a noção de conflito armado internacional era, portanto, limitada às disputas armadas entre os estados. Então, a doutrina tradicional, ela fala o quê? Que o conflito armado internacional, ele era apenas disputas armadas entre os estados, ou seja, ele era limitado a essas disputas armadas, limitado. Durante a conferência diplomática que levou à adoção dos protocolos adicionais de 77, esse conceito foi questionado e ficou finalmente conhecido que as guerras de libertação nacional também deveriam ser consideradas conflitos armados internacionais, como está bem escrito no artigo 1º do primeiro protocolo adicional. E aí a gente vai fazer uma leitura do artigo 1º, que trata dos princípios gerais e âmbitos de aplicação. 1. As altas partes contratantes comprometem-se a respeitar e a fazer respeitar o presente protocolo em todas as circunstâncias. Nos casos não previstos pelo presente protocolo ou por outros acordos internacionais, as pessoas civis e os combatentes ficarão sob a proteção e autoridade dos princípios do direito internacional, tal como resulta do costume estabelecido, dos princípios humanitários e das exigências da consciência pública. O presente protocolo, que completa as Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949 para a proteção das vítimas de guerra, aplica-se nas situações previstas pelo artigo 2, comum a estas convenções. Nas situações mencionadas no número precedente estão incluídos os conflitos armados em que os povos lutam contra a dominação colonial e a ocupação estrangeira e contra os regimes racistas no exercício do direito dos povos à autodeterminação, consagrado na Carta das Nações Unidas e na Declaração relativa aos princípios do direito internacional, respeitante às relações amigáveis e a cooperação entre os Estados nos termos da Carta das Nações Unidas. Existem mais de
30 instrumentos internacionais em vigor que abordam o direito internacional, aplicáveis a conflitos armados internacionais. São aplicáveis as 4 convenções de Genebra de 1949, relativa à proteção das pessoas que não participam ou não participam mais das hostilidades. Aí são, bom, aqui ele retoma um assunto que a gente já conversou, a gente já viu uns 3 vídeos atrás, sobre as 4 convenções de Genebra. Mas só para rememorar, a gente sabe que essas convenções elas buscavam especificamente os direitos dos feridos, dos doentes, dos náufragos e dos prisioneiros de guerras, e ainda assim os mortos civis e aqueles que cuidam da vítima e do conflito armado. Aí esses que cuidam das vítimas do conflito armado eram o pessoal religioso, né, os capelães e também os médicos. Eles têm os seus direitos garantidos, cada um. E aqui os prisioneiros de guerra têm os seus direitos específicos. Ele chama até de status de prisioneiro de guerra. E ainda sucinta nesse momento que ele fala do status de prisioneiro de guerra, no seu finalzinho aí, a figura do mercenário. E também tem a sua especificação, a sua definição do que seria esse mercenário. Aí a definição eu já vou trazer porque a gente fala um pouco, então é bom a gente dar uma relembrada aí. O termo mercenário designa todo aquele que tomar parte nas hostilidades, essencialmente com o objetivo de obter uma vantagem pessoal, por meio de uma promessa, né, de uma das partes do conflito. E é caracterizado também pela remuneração, pelo material que ele recebe em troca, muito aquém do que os outros combatentes recebem na prática. Então esse camarada aí é o mercenário. E a gente fala do mercenário também dentro desse contexto do direito internacional dos conflitos armados. Dos conflitos armados não, do direito internacional dos conflitos armados, no caso a DICA, né? DICA. Aí você nota que tanto os espiões quanto os mercenários, eles já não têm tantos direitos assim, né? O espião ele não é tratado igual um prisioneiro de guerra. E isso daí, a gente viu isso aí, se eu não me engano, foi no vídeo de número 5. E é bom, no finalzinho do vídeo número 5, é bom dar uma revisada nele, porque são assuntos até bem assim chama atenção no caso de uma possível questão de prova. Então vamos lá, mas o assunto aqui não é mercenário, não é espião, a gente já bateu nessa tecla aí. O assunto aqui é sobre o direito, na verdade não é sobre o direito, é sobre o CAI, né, os conflitos armados internacionais. Então a gente está aqui, ó. A 4ª Convenção de Genebra também se aplica a todos os casos de ocupação parcial ou total do território de uma alta parte contratante, mesmo se a ocupação não enfrentar resistência armada. O primeiro protocolo adicional de 1977, que complementa as convenções de Genebra de 49, é aplicado aos conflitos armados internacionais. Então, o primeiro protocolo adicional é aplicado aos conflitos armados internacionais em situação de ocupação. Então, essa ocupação é a situação em que se aplica o protocolo adicional. E em conflitos armados em que os povos lutam contra a dominação colonial. Também os que lutam, no momento em que lutam contra a dominação colonial. Contra a ocupação estrangeira, contra os regimes racistas, no exercício do direito dos povos, a autodeterminação, consagrado na Carta das Nações Unidas. O artigo 1º desse protocolo submete essa qualificação a condição muito restritas. Agora, natureza do conflito. Tanto o segundo artigo, quanto o segundo artigo, no caso, comum à Convenção de Genebra, quanto o primeiro protocolo adicional, estabelece os 3 pressupostos dos conflitos armados internacionais. Embora em 1949 os Estados somente se encontravam dispostos a incluir em tal concepção o enfrentamento entre Estados, em 1977
a irrupção da vontade da vida independente de um grande número de estados descolonizados determinou que também a luta dos povos por sua autodeterminação também fosse considerada como um conflito armado internacional. Então, em 1977, a luta dos povos por sua autodeterminação também foi considerado um conflito armado internacional. O que ocorre em um processo de descolonização é certamente o confronto entre duas nações distintas, dentro das quais a estatalidade de uma impede esse caráter na outra. Um fator que influenciou fortemente essa inclusão tem a ver com o princípio da autodeterminação dos povos, que já tinha sido expressado em 1960 na Assembleia Geral da ONU com a Declaração sobre a Concessão da Independência aos países e povos coloniais. Aí, vamos lá. Quando foi, de acordo com o direito internacional, com o seu módulo de direito internacional, DICA, quando foi que a concessão de independência aos países e povos foi ressalvada, essa declaração, quando foi? Qual foi a data aí? 1960. Em que momento? Na Assembleia Geral da ONU. Então, essa questão aqui, declaração sobre a concessão de independência aos países coloniais, é importante te levar para a prova. Isso diz respeito ao princípio de autodeterminação dos povos. Liberdade. Convém salientar que o verdadeiro critério identificador dos conflitos armados internacionais é a qualificação dos sujeitos que se enfrentam. Isso deve ser levado em conta mais do que o âmbito territorial ou a prolongação do conflito no tempo. Desta forma, em conformidade com o DICA, são 3 as situações em que deve ser aplicado o regime jurídico de conflito armado internacional. 3 itens que caracterizam DICA, segundo o DICA, que caracterizam o conflito armado internacional. Então, quais são as características de um conflito armado internacional de acordo com o DICA, em que deve ser aplicado um regime jurídico. Regime jurídico, o qual a gente conhece como regime jurídico de conflito armado internacional. Então, seria quais? Primeiro, no confronto entre 2 ou mais estados, aí esse estado seja quando a declaração de guerra ou mesmo quando não é reconhecido. O segundo, nos casos de ocupação parcial ou total do território de uma das altas partes contratantes, ainda que não haja resistência militar. E por último, na luta de um povo contra a dominação colonial, ocupação estrangeira ou regimes racistas, no exercício do direito à autodeterminação. Aí, gente, mas o que seria essa autodeterminação? Bom, a autodeterminação é como se fosse um direito que o povo tem de se autogovernar, de não ficar submisso a uma outra potência. Então, esse é o direito à autodeterminação. Exemplo, Brasil e Portugal. Em algum momento, o Brasil fez jus, fez valer a sua autodeterminação com a sua independência. Isso é muito voltado às questões coloniais, tá? Os sujeitos ativos e passivos. Então, sujeitos ativos e passivos. Normas de conflitos armados internacionais são destinadas basicamente aos estados ou movimentos de libertação nacional. Então, Mike Lima November, movimentos de libertação nacional, no âmbito de conflito contra uma dominação colonial, racista ou estrangeira. Nesse sentido, os estados são os principais destinatários das disposições do DICA. Eles são vinculados por elas e incorrerem em responsabilidade internacional por seu descumprimento. Já os movimentos de libertação nacional, que exercem o direito da autodeterminação, mesmo que eles não tenham assinado essas disposições, também devem observância ao DICA, na medida em que o âmbito subjetivo das normas os envolve diretamente.
No entanto, merece ser sempre lembrado que no âmbito de um conflito armado internacional também poderá ocorrer a presença das instituições internacionais realizando missões de interposição, como por exemplo as Forças de Paz das Nações Unidas, ou trabalho de assistência humanitária, como por exemplo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. É necessário, especialmente no primeiro caso, que as organizações também estejam comprometidas com as regras do DICA. A este respeito, a ONU firmou um compromisso por meio de boletim do secretário-geral, segundo o qual os contingentes dos capacetes azuis e a própria organização, em última análise, são obrigados a respeitar as regras do DICA no contexto dos conflitos que atuem. Finalmente, quaisquer indivíduos devem também cumprir com as disposições do DICA. Nessa medida, o seu descumprimento não só cria responsabilidade para o Estado ao qual pertence, como também para eles mesmos, individualmente considerados por meio do sistema punitivo. Em suma, todos aqueles que podem participar de um conflito armado internacional se encontram obrigados a cumprir as normas humanitárias. Cabe citar um aspecto particular deste tipo de conflito, que é a presença das potências protetoras com a finalidade de auxiliar as partes no cumprimento das suas obrigações. Potência protetora, mais uma definição, é aquele Estado neutro no conflito responsável pela salvaguarda dos interesses das partes beligerantes no país inimigo e, em particular, de velar pela aplicação das convenções. Então, potência protetora, que é a definição de potência protetora. Essa possibilidade tem longa data no DICA, remetendo-se ao século XVI, contudo, foi somente no século XX que adquiriu grande importância. Em 1949, o Instituto das Potências Protetoras foi previsto em todas as convenções de Genebra, com algumas peculiaridades, inclusive instituindo um procedimento para sua substituição para quando sua designação não seja possível. Um exemplo de seu uso foi em 1982, durante o conflito entre o Reino Unido e a Argentina no Atlântico Sul. A Argentina designou o Brasil para representar os seus interesses junto ao Reino Unido e o Reino Unido designou a Suíça para atuar como seu representante junto à Argentina. Esse aqui é das Malvinas, né? Então, conflito entre o Reino Unido e a Argentina, e eles selecionaram aí os seus representantes. Também há a possibilidade de se nomear um substituto às potências protetoras, que pode ser o CICV. Isso aqui é a Cruz Vermelha, tá? Comissão Internacional da Cruz Vermelha. Desde que ratifique todas as garantias de imparcialidade e eficácia. Do ponto de vista passivo, são sujeitos beneficiários da regra do DICA, tanto as pessoas que não participam diretamente das hostilidades, como as que participem e devem ser preservadas de danos ou sofrimentos desnecessários. O significado de pessoas não envolvidas diretamente nas hostilidades inclui civis, membros das Forças Armadas que tenham deposto suas armas e pessoas colocadas fora de combate por doença, ferimento, detenção ou qualquer outra causa. Além disso, o DICA também fornece proteção aos próprios contendores. Neste caso, trata-se de conciliar a necessidade militar com o princípio da humanidade, como, por exemplo, a proibição de danos desnecessários ao adversário, ou seja, o dano que ultrapassa a necessidade militar, com o uso de armas laser, entre outros. Em termos de responsabilidade pelo cumprimento dessas disposições, corresponde ao Estado a obrigação de garantir a observância das normas. Como, por exemplo, no caso de ocupação, é a potência ocupante que deverá restabelecer e garantir a ordem pública e a segurança no território ocupado sob a sua autoridade.
Caberá aos comandantes militares no terreno a prevenção e repressão aos atos que vão contra os direitos das pessoas que estão sob o seu controle ou submetidos à sua autoridade. Aplicação em razão do tempo. Aí a gente vai aqui, aplicação em razão do tempo. Tudo isso aqui está bem definido, essa parte está bem definida dentro do seu índice. Para estudar esse critério, cabe uma remissão ao processo judicial contra Duško Tadić, relativo à violação de normas do DICA durante o conflito na ex-Iugoslávia, que definiu bases para o direito penal internacional. No caso Tadić, o julgamento pelo Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia, em 1997, observou que o alcance geográfico e temporal de um conflito armado se estende para além do tempo e lugar exatos das hostilidades. Esta afirmação é importante, tomando-se em conta que as regras existentes não prevêem nada específico sobre o assunto. Este precedente deu ensejo à possibilidade jurídica de que, ocorrendo situações de guerra envolvendo conflitos armados que não estejam regulamentadas pelas convenções e tratados de direito internacional humanitário, sejam punidos, tendo como base principio-biológica a cláusula Martens. E a gente já viu anteriormente o que significa essa cláusula Martens. É justamente uma cláusula que visa proteger a humanidade contra crimes desumanos, ou seja, crimes lesa humanidade. E aí ela vai falar aqui, essa cláusula Martens, a qual estabelece um caráter universal nas condutas de guerra que ofendem os princípios do direito internacional, usos e costumes das nações civilizadas, leis da humanidade e as exigências da consciência pública pelo bom senso. Dessa perspectiva temporal e compreendendo que o conflito armado implica necessariamente violência armada, a aplicação do DICA começa com o início das hostilidades e não com a ameaça de fazê-lo, e termina após a cessação das hostilidades, quando são concluídas as operações militares ou a ocupação beligerante. Ainda há uma aplicação extensiva no tempo que impede de deixar desprotegidas as pessoas envolvidas em um conflito armado, mesmo quando este, em termos gerais, pode estar determinado. Este tema é bem relevante. Foi o caso dos prisioneiros do conflito entre o Irã e Iraque, ocorrido em 1980, que foi até 1988, que levaram mais de 10 anos para serem repatriados. Na verdade, desde o início daquele conflito, a Comissão Internacional da Cruz Vermelha supervisionou a repatriação de mais de 97 mil prisioneiros de guerra em ambos os lados e continuou esse trabalho por meio de diálogo com esses estados, lembrando-lhes de suas obrigações. Outra situação ocorreu no âmbito do conflito no Saara Ocidental, da Frente Polisário e as autoridades marroquinas, que durou 14 anos, no qual existiram prisioneiros de guerra que somente foram repatriados em 2005, após mais de 15 anos em cativeiro. Aplicação em razão do lugar. Na verdade, não se encontra nenhuma disposição específica do DICA em termos de aplicação do âmbito espacial. Portanto, mais uma vez, o entendimento firmado pelo Tribunal Penal para a antiga ex-Iugoslávia merece ser destacado e tem efeitos na medida em que se entende que o âmbito da aplicação espacial da norma depende mais do seu próprio conteúdo, ou seja, a sua aplicação do DICA pode ser conectada diretamente ao restrito espaço geográfico em que são desenvolvidas as hostilidades, por exemplo, disposições específicas sobre a condução das operações na zona de combate. Mas também pode se referir a todo o território da parte em conflito, como o regime dos prisioneiros, onde quer que eles se encontrem, ou a população civil em poder do inimigo, na zona do interior. Em qualquer caso, na ocorrência de um conflito armado internacional, a aplicação do DICA se estende, por definição, a todos os territórios dos estados em conflitos. Então,
Aplicação do DICA, todos os territórios do Estado em conflito. Estados neutros. O direito da neutralidade regulamenta as relações jurídicas entre os Estados beligerantes e aqueles que não participam de tais hostilidades. Chamamos de Estados neutros. O direito da neutralidade serve para delimitar a guerra, restringir sua condução nos diferentes espaços geográficos, ou seja, mar, terra ou ar, e reduzir também o impacto do conflito sobre o comércio internacional. Desenvolvido em uma época em que os estados costumeiramente emitiam declarações de guerra antes de se engajarem em hostilidades, o direito da neutralidade corresponde a uma situação jurídica de direito internacional. Então, direito neutralidade corresponde a uma situação jurídica do direito internacional. O costume internacional faculta a todos os estados a opção de evitar tomar parte em conflito armado por meio de declaração de neutralidade. Então, para que serve a declaração de neutralidade? Ele serve especificamente para possibilitar aos estados a opção de evitar tomar parte nesse conflito. Então, para evitar tomar parte nesse conflito, ele se declara neutro, tá? Ou pela assunção da condição de neutralidade. O DICA impõe deveres e confere direitos aos estados neutros e aos beligerantes. O principal direito do estado neutro é o da inviolabilidade. Seus principais deveres são a abstenção e a imparcialidade. Então, inviolabilidade, isso aqui é um direito, e dever, abstenção e imparcialidade. Por outro lado, o dever do beligerante é o de respeitar o estado neutro. Então, assim como eles têm o direito de ser inviolável e o dever de ser imparcial, o estado beligerante, ou seja, o estado que está em guerra, ele tem o dever de respeitar. Tá aqui, ó, dever de respeitar o estado neutro. E é o seu direito insistir na observância das abstenções e da imparcialidade. Por exemplo, ele respeita a inviolabilidade, mas ele exige que o cara continue sendo, tenha a sua abstenção e continue sendo imparcial. A condição de neutralidade, uma vez estabelecida, permanece em vigor a menos que o estado neutro abandone sua postura e venha participar do conflito. A neutralidade é a característica de um estado que formalmente não seja parte em determinado conflito armado. Tal estado é denominado estado neutro. O que é um estado neutro? É um estado que não participa do conflito armado. O direito da neutralidade está disciplinado nas Convenções de Genebra de 1949, nas Convenções de Haia e nos protocolos adicionais às Convenções de Genebra de 1977. O Estatuto Legal de um Estado neutro não requer uma declaração formal pelo próprio país nem por outros estados ou partes, sejam elas ou não partes beligerantes. Não requer. O Estatuto Legal de um Estado neutro não requer uma declaração formal pelo próprio país nem outros estados ou partes. Os países neutros devem assegurar o respeito à sua neutralidade, tratar os estados beligerantes de maneira igual e opor-se, se for necessário, pelo uso da força a qualquer violação da sua neutralidade. Os países neutros podem tomar as seguintes medidas, desde que sejam aplicadas de modo imparcial e notificadas às partes beligerantes opostas. Aí, isso aqui a gente leva para a prova, tá? Isso aqui, essas três opções aqui, leva para a prova, como característica do estado, deveres do estado neutro. Então vamos lá. O que ele pode fazer como medidas? Mas aí ele tem que avisar as partes beligerantes opostas, tá? Ele vai tomar medida contra um, avisa a oposta lá para respaldá-los, né? Proibir a exportação ou trânsito de material militar a favor de uma parte beligerante, proibir e restringir o uso de telecomunicações pelas partes beligerantes, regulamentar o acesso ao território neutro. Estas medidas deverão aplicar-se de modo imparcial a serem notificadas às partes beligerantes opostas. Ô Candango, teu opositor está passando aqui pro meu território. Eu estou avisando porque eu sou neutro, então você tem que saber. E a mesma coisa se faz no sentido contrário.
Perceba que a lei de neutralidade não proíbe estados neutros de comerciar com estados beligerantes. Contudo, o governo neutro não pode fornecer suprimentos e materiais bélicos para um beligerante, senão ele está tomando parte, né? Sem que viole seus direitos de imparcialidade, correndo o risco de perder sua condição de neutralidade. Então, isso aqui é uma negativa, e negativa a gente leva para o coração, né? Ele não proíbe estados de comerciar com estados beligerantes. Contudo, não pode fornecer suprimentos e materiais bélicos. Tá? O território nacional dos Estados Unidos é inviolável e compreende o território nacional, as águas territoriais e o espaço aéreo nacional. Também leva para o coração. Os Estados neutros podem autorizar temporariamente a passagem através de seu território de feridos e doentes beligerantes. Então, Estado neutro pode autorizar, em casos excepcional, né, que é para a passagem de feridos, doentes e beligerantes. Para tanto, serão tomadas medidas necessárias de segurança e controle. A mera passagem de um navio de guerra nas partes beligerantes por águas territoriais de um país neutro não afetará a neutralidade deste país neutro. Essa passagem compreenderá as paradas habituais de navegação e as provocadas por alguma emergência que afete a segurança do navio. Os navios de guerra de uma das partes beligerantes poderão ser admitidos num porto neutro para reparações, abastecimento de víveres e de combustível. Víveres é alimentação. A permanência do navio no porto não deverá exceder 24 horas. Isso aqui é importantíssimo, né? Qual a permanência de um navio beligerante em um porto internacional? 24 horas. Exceto no caso de ter sofrido danos ou caso de mau tempo. Porque se ele sofreu danos, de repente ele não consegue suspender. Em caso de mau tempo, você não é obrigado a pôr sua tripulação em risco por conta do mau tempo. Então, tem as exceções, né? As exceções, e são duas. A menos que o Estado neutro tenha adotado leis ou regulamentos em contrário, não mais do que 3 navios de guerra de qualquer Estado beligerante podem estar presentes em porto ou baías neutros em um mesmo instante. Então, 3 navios, importantíssimo, tá? Não mais do que 3 aqui. Não mais do que 3 navios. Ao mesmo tempo, é claro, né? De qualquer estado beligerante pode estar presente no navio baías neutros. Então, não posso ter 3 navios em guerra no meu porto. Quando navios de guerra... Isso aqui é por quê, gente? Porque daqui a pouco eu estou com uma frota inteira no meu porto, servindo de base para o ataque. Então não pode. 3 navios é o máximo. Quando navios de guerra do estado beligerante que se opõem estão presentes no mesmo porto, baías neutros, deve ser estabelecido um intervalo não inferior a 24 horas entre a partida dos navios inimigos. A ordem de partida é determinada pela ordem de chegada, e a não ser que uma extensão da estadia seja concedida. Então, chegaram-se 2 navios inimigos no mesmo porto. Eles não vão poder combater no porto, porque o porto é neutro. Então, e na hora de sair, eles não vão poder sair para sair já atirando. Sai um dia depois sai o próximo. E quem escolhe a ordem vai ser por ordem de chegada, né? A não ser que o porto autorize esse navio ficar mais um período. A neutralidade se estende ao espaço aéreo sobrejacente ao território, águas interiores, ao mar territorial e águas arquipelágicas de um estado neutro. Os aviões das partes beligerantes respeitarão as restrições impostas pelo Estado neutro para uso do seu espaço aéreo e deverão também obedecer a qualquer ordem para aterrar. Aterrar é pousar. Os aviões militares de uma parte beligerante poderão ser autorizados a aterrar em território neutro em caso de impossibilidade do prosseguimento do voo. Está com alguma pane, algum problema, ele pode pedir permissão e assim, o país neutro ele funciona mais como um apoio, né? Um apoio das necessidades extremas, né? Então, gente, assim, a gente finaliza o vídeo número 7 dos Direito Internacional dos Conflitos Armados. Esse aqui foram conflitos internacionais. E até o próximo vídeo. Casenso, só aqui no Megamente. Faltam 2 vídeos e a revisão para eu parar de dizer olá, futuros suboficiais casensados, e passar a dizer suboficiais casensados na Marinha do Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.